Eu nem saí da festa, né? Com a mesma roupa. Como diria o Fernando, né? Tenho duas roupas do ano: a roupa de vir na festa Buleria e a roupa de vir na festa Caipira. João capítulo 6. Verso 5. Diz o texto da Sagrada Escritura: Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Pai, nós te damos graças mais uma vez e nos colocamos aqui com o coração e a mente abertos para meditar sobre a sua palavra, Sagrada Escritura, que tem o poder de nos transformar, de moldar a nossa vida, de aproximar o nosso coração para mais perto da eternidade. Pedimos a tua graça para que todas essas coisas aconteçam conosco nessa manhã, no nome santo e poderoso de Jesus. Irmãos, esse texto é um milagre que Jesus faz, um dos milagres que Jesus faz, e é um único milagre que é relatado nos 3 evangelhos. Nenhum outro milagre é relatado nos 3 evangelhos, apenas esse, que é a primeira multiplicação de pães e peixes. E ele traz para nós uma lição importante, já que os 3 evangelhos mencionam ele. A gente pode destacar que ele tem algumas lições importantes para nós, não que os outros milagres não nos ensinem, mas é importante destacar que os 3 evangelistas, eles fazem questão de adicionar esse milagre nos seus evangelhos. E a gente olhando para esse texto, a gente consegue observar como Jesus tem uma leveza para trazer situações cotidianas, situações ordinárias da vida, para ensinar coisas profundas. Como que Jesus ele usa desse cotidiano, desse ordinário, para levar todos aqueles que caminham com ele a amadurecer na jornada. É exatamente isso que a gente observa aqui, olhando para esse texto. Nós temos aqui uma situação ordinária na jornada de Jesus. Era comum já, né, na altura desse ministério dele, no tempo desse ministério, onde esse milagre foi contado, Jesus arrastar multidões. Então já era uma coisa que estava se tornando ordinária, comum na jornada dele. Ele está aqui exercendo o seu ministério, e aí, diante de uma multidão, ele faz uma pergunta para Filipe. E essa pergunta, ela é uma pergunta para testar o discípulo. João, ele escreve isso, os outros evangelistas também. Ele fala: eu quero testar o coração, eu quero testar Filipe, porque ele já sabia o que ia fazer. Agora, por que ele escolhe Filipe para fazer essa pergunta? Talvez seja porque Filipe era um discípulo que era de Betsaida, que era uma cidade que ficava a uns 14 quilômetros da onde eles estavam ali. E é justamente por essa, talvez, familiaridade ali com aquela região, é que ele testa o coração de Filipe. Primeiro ponto que a gente pode destacar aqui desse texto é por que Jesus então pergunta para ele? Porque
para Filipe era uma situação, ele era daquela região, ele entendia daquela região, ele sabia da logística daquela região, e Jesus faz uma pergunta para testar a sua percepção, para testar o seu coração. E a pergunta que Jesus faz é: Filipe, olha a multidão, onde a gente vai comprar pão para que eles possam comer? E Filipe, ele já pensa logo na logística, ele já pensa logo na questão tributária. Olha, nós, ainda que tivéssemos trabalhado 200 denários, não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Essa familiaridade com a região, essa familiaridade ali com aquele contexto, com aquelas pessoas, com a dificuldade que talvez seria caminhar até Betsaida, 14 quilômetros para comprar pão, faz com que Filipe perca a percepção da pergunta de Jesus, da intenção da pergunta de Jesus. O que Jesus está fazendo é tentar levar Filipe a considerar aqueles que estão ao seu redor. E é natural que Deus utilize essa mesma dinâmica, essa mesma didática conosco também. Nós podemos olhar para o mundo hoje e talvez ouvir as perguntas de Jesus, porque hoje existe uma multidão faminta também. Há uma geração, a humanidade, ela está faminta também. Ela está buscando pão, se alimentar daquilo que de fato traz uma satisfação para a alma. Agora, por que Filipe perde essa percepção de Jesus? Talvez seja porque desde o Éden, a humanidade, desde o pecado, desde Adão, a humanidade, ela está tentando ser autônoma. Ela está clamando por autonomia, um desejo de independência. Nós vimos isso na abertura das Olimpíadas agora, essa semana. A França, um país ali construído sobre os fundamentos cristãos, ela na abertura ali traz todos os artifícios de uma ideologia independente de Deus, tentando se libertar da religião. Só que isso não é novidade, isso é desde o Éden que acontece. Desde o Éden há um desejo dentro do ser humano por um lugar mais alto, inclusive de Deus, um lugar de destaque, um lugar acima de todos, um grito latente na alma por individualismo. Desde o Éden isso é proclamado, desde o Éden isso é buscado pelo ser humano. A gente cita aqui, o texto de Eclesiastes, que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e C.S. Lewis vai falar que nós somos do tamanho de Deus. Esse buraco dentro do coração, dentro da alma do ser humano, ela tem o tamanho de Deus, só que o homem tenta preencher com outras coisas, buscando a autonomia, buscando a independência. E é comum a gente trazer temas como esse para a nossa reflexão aqui de manhã. Talvez seja por causa das nossas situações que nós enfrentamos no passado, né? Talvez seja isso. Mas eu tenho observado que essa busca constante por relacionamento, por mesa, por criar conexões saudáveis, duradouras, sólidas, profundas, é algo que eu tenho observado que nos últimos 2 anos muita gente tem falado sobre isso também, sobre relacionamentos, sobre o precioso vínculo da unidade, os desafios que isso exige da igreja, de ser uma diversidade, de ser unas nos diferentes, justamente porque esse desafio ele se torna grande, porque hoje em dia nós temos a dificuldade de
abandonar o individualismo, de abandonar essa autonomia para ser codependente uns dos outros e codependente de Deus. Aliás, totalmente dependente de Deus. Essa busca frenética pelo destaque, essa busca frenética pela tentativa de validar o eu, de validar o individualismo, ela tem nos levado a algo que não é novidade nos nossos dias: o enfrentamento crescente de uma epidemia de solidão, onde o número de suicídios tem aumentado, onde o número de síndromes do pânico tem aumentado, ansiedades, burnout, e cada vez mais essas doenças psicossomáticas vêm atingindo gente mais jovem, desde jovem até os mais velhos, desde ateus até cristãos. Solidão, depressão, ansiedade, imaturidade são coisas hoje que é comum nós encontrarmos em qualquer lugar, em qualquer ambiente, inclusive na igreja. E o que a gente observa aqui nesse texto é Jesus tentando curar justamente isso no coração de Filipe e dos seus discípulos. Tentar curar essa doença do individualismo. Uma doença que surgiu lá no Éden, onde a humanidade anda completamente na contramão da sua própria essência, identidade e propósito. Então sempre repetimos aqui isso também, porque nós fomos criados com a essência de Deus, a partir do amor trinitário que transbordou dessa comunidade divina. Então nós fomos criados para a comunhão com Deus e uns com os outros. Fomos criados para obter essa eterna comunhão com essa família eterna, essa família de Deus. Essa é a nossa essência, essa é a nossa identidade, é isso que nós somos. Isso é tanto verdade que o nosso destino escatológico, seja qual for a sua linha de pensamento sobre o arrebatamento, não importa se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, se você acredita que o reino é literal, se você acredita que o reino é alegórico, não importa todas essas coisas. O que importa é que o fim é o mesmo. Qual que é o fim? Todos nós sentados à mesa da comunhão, junto com o Cordeiro, repartindo com a família vida, vinho e pão. Esse é o nosso destino escatológico. Nós somos criados para a comunhão e o nosso final é ao redor de uma mesa com o Cordeiro. Agora, quando nós corremos na direção oposta a isso, inclusive às vezes na igreja, nós não nos afastamos meramente das pessoas, mas propriamente daquilo que é a vida, a essência da vida. Isso tudo tem a ver com a resposta que Filipe dá a Jesus. O ensino e o amadurecimento que Jesus quer proporcionar, que quer trazer aos seus discípulos nesse episódio, é justamente curar essa doença da autonomia, do individualismo. A resposta que Filipe dá é: onde compraremos pão para todos esses possam comer? Filipe dá uma aqui de Homer Simpson: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Porque ele olha para a multidão, ele vê lá aquela grande multidão faminta. Ele olha para si mesmo e fala: não tenho recurso, não tenho dinheiro. Ele olha para os discípulos e fala assim: isso aqui é mais perrapado que eu. Da onde a gente vai encontrar dinheiro? Aí que a gente trabalhasse aqui o dia todo, nós não temos recursos. Aí ele encontra o culpado. Qual que é o culpado? A falta de dinheiro. Diante de uma situação desafiadora, é comum a gente fazer isso.
É comum a gente olhar para os recursos, para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. E é comum a gente encontrar um culpado. Filipe poderia ter culpado a distância, como eu disse, a 14 quilômetros da cidade mais próxima. Poderia ter culpado a própria multidão de não ter se preparado para aquela viagem. Mas nesse caso ele escolhe culpar ali a falta de recursos. Ou seja, uma forma egoísta de observar o cenário. E nós fazemos a mesma coisa, irmãos, diante de desafios que são propostos para nós em Deus. E até mesmo na vida. Nós somos de forma demasiada focados nas culpas e encontrar culpados. É por isso que nós somos, eu me incluo nisso, facilmente abalados quando algo dá errado. Por isso que nós somos emocionalmente instáveis e imaturos quando algo não sai da forma como nós planejamos ou imaginamos. Nós estamos prontamente preparados para justificarmos, para encontrar um culpado, seja a falta de recursos, seja a nossa incapacidade, seja o nosso tamanho, seja qualquer coisa em nós. Nós queremos a todo custo encontrar algo que justifique o nosso fracasso, que justifique não assumir os desafios e compromissos que Deus proporciona e coloca diante de nós. É exatamente isso que Filipe faz, é exatamente isso que todos nós fazemos, toda a humanidade faz isso. Sempre tenta encontrar um culpado, seja uma pessoa ou seja algo. A culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Mas veja só, irmãos, a pergunta de Jesus a Filipe é uma pergunta incômoda. E assim como ele fez essa pergunta a Filipe, ele faz essa pergunta para nós também. O Senhor continua ainda incomodando a sua igreja, incomodando a nós com perguntas difíceis, revelando para nós como nosso coração ainda ele está enfermo com essa doença do individualismo e da autonomia. Eu elenquei aqui algumas perguntas, possíveis perguntas que Deus poderia nos fazer. Onde a igreja vai encontrar pão para alimentar a humanidade que está faminta? Porque em outro texto Jesus vai falar para os seus discípulos: olha para os campos, vejam como estão brancos, a seara é grande, mas são poucos o que, irmãos? Os trabalhadores. Quem vai e com o que vai alimentar a fome da humanidade? A humanidade está com fome. Ela está com fome de arte que glorifique a Deus. Ela está com fome de uma educação que glorifique a Deus. Ela está com fome de sentido para a vida. Ela está com fome de relacionamentos duradouros, saudáveis, profundos. Ela está com fome de satisfação da alma. Ela está com fome de conexões que são mais do que conexões superficiais e digitais. Quem vai curar essa fome? É o que Jesus está perguntando. Como a igreja vai ser a resposta? Como? Quem é que vai à frente para derrubar as portas do inferno? Como o pastor Levi sempre aponta aqui. Agora traga essa pergunta para todos os cenários da sua vida. Trabalho. Quem vai construir um negócio que glorifique a Deus? Quem vai construir uma igreja que responda às questões mais cruciais da humanidade? Quem vai? Onde? Onde nós vamos comprar pão? Onde nós vamos encontrar uma política saudável?
onde nós vamos encontrar uma justiça que de fato é justiça? Quem, onde e como? São as 3 perguntas que Jesus faz aqui para Filipe. E a minha reflexão é justamente nesses 3 pontos. Jesus faz uma pergunta certa, mas obtém de Filipe uma resposta errada. Porque Jesus fala: onde nós vamos comprar pão? E Filipe responde: com o quê? 200 denários de pão não são suficientes. Jesus pergunta onde, Filipe foca como. Ele focou no que faltava. Se fosse eu e você, provavelmente nós responderíamos assim para Filipe: ô, seu filho de uma incircuncisa? Não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei se tinha dinheiro, eu perguntei onde. Eu não perguntei quanto custa, eu perguntei onde. E a resposta de Filipe é a nossa resposta, irmãos. A resposta de Filipe é a resposta que nós damos. Não tem jeito, Senhor. Não tem recurso para isso. Não sou capaz. O que Jesus está perguntando para Filipe é: quem vai se responsabilizar? Quem vai olhar para a multidão e vai alimentá-la? Quando Jesus está perguntando onde, ele não quer saber o lugar, ele quer saber quem. Jesus não está preocupado com a logística. Jesus não está preocupado com a cotação de preço. Ele está preocupado em curar o coração e o entendimento dos seus discípulos. E a pergunta é: onde? Filipe responde: quanto? A grande questão para Jesus aqui, João vai descrever isso, né? Não é se Jesus tinha a possibilidade de alimentar a multidão ou não, porque ele fala: olha, fez isso para testar Filipe, porque já sabia o que ia acontecer. Então Jesus ele já deu a deixa para Filipe e para os discípulos. Os discípulos já tinham passado por inúmeros milagres, inclusive um de multiplicação, que foi o primeiro milagre no casamento, onde multiplicou ali a água em vinho. Aleluia! Se fosse hoje, seria uma cerveja da Monte, né? De Aguelana. Então perceba que a grande questão não era se tinha possibilidade de alimentar, não, mas quem iria alimentar. Como Filipe, nós agimos da mesma maneira, de maneira semelhante. Jesus está perguntando para a igreja, para nós: onde nós vamos comprar pão? E a gente se esquiva da responsabilidade perguntando: mas nós não temos recurso. Olha para nós, Senhor. Respondemos a Deus, respondemos a Cristo o que Ele não perguntou, justamente para a gente fugir e se esquivar. Jesus pergunta onde Filipe vai comprar pão, e Filipe apresenta uma notinha na conta para Jesus. Ó, Jesus, para comprar pão não precisa nem 200 denários, vai dar, vai ter que ser mais. Talvez na cabeça de Filipe, essa multidão poderia ter vindo preparada. Essa multidão irresponsável. E quanto mais a gente vai se esquivando, quanto mais a gente vai se esquivando da responsabilidade, quanto mais a gente vai apresentando argumentos para Jesus diante dessas questões difíceis, mais isso vai minando a nossa fé e nos deixando míopes em relação ao que Deus pode fazer. E isso acaba esgotando a capacidade de nós amadurecermos, de nós transcendermos.
de nós crescermos em Deus. Quanto mais nós argumentamos e nos esquivamos das perguntas difíceis que precisam ser respondidas, dessa fome de alimentar essa multidão com algo relevante, profundo e eterno, quanto mais nos esquivamos disso, mais deixamos de experimentar o movimento de Deus que acontece, adivinha só, através de nós, através da nossa própria vida. Não tinha adiantado o Filipe ter presenciado inúmeros milagres, não tinha adiantado Filipe saber toda a teologia de Jesus. Filipe ainda não tinha sido curado do seu individualismo e da sua autonomia, e assim como os discípulos também. E muitas vezes, em muitos casos, nós agimos exatamente iguais. Não importa o quanto a gente saiba teologicamente sobre Deus, não importa inclusive quantas experiências com Deus nós já tivemos, de cuidado, de intervenção de Deus, de sobrenatural, ainda assim nós conseguimos responder de forma medíocre diante dos cenários onde se exige uma responsabilidade por nossa parte. Nós fugimos, argumentando, dando respostas a Jesus que Ele não perguntou, justamente para aliviar a nossa consciência. E a maneira como nós fugimos é sempre olhando para nós mesmos, olhando para os nossos recursos. É interessante que um outro discípulo chega e fala: olha, Senhor, aqui está um rapaz com 5 pães, mas do que adianta isso para tanta gente? É uma forma legítima de trazer um conforto para a consciência em não responder a um desafio, sem que isso pese. É como se André dissesse: Mestre, olha, a gente até queria ajudar, a gente tem um cara ali, ó, com 5 pães e 2 peixes, mas o que a gente pode fazer, né? Isso aí não vai dar. É uma forma da gente ficar em paz com a nossa consciência. Agora, presta atenção, irmãos, é aqui que mora o profundo ensino de Jesus. Como eu disse, na grande maioria das vezes, quando Ele está perguntando onde, Ele quer saber quem. Quando Caim mata Abel, qual é a pergunta de Deus para Caim? Você se lembra? Onde está o teu irmão? O que Caim responde? Acaso sou o responsável, o tutor do meu irmão? É como se Deus pergunta: você acha que Deus não sabia onde estava Abel? Claro que sabia. Só que quando Deus pergunta onde, Ele quer saber quem. Quem que matou Abel? Porque o sangue dele está clamando. Ele faz isso com Adão, inclusive. Quando Adão toma o fruto lá que a mulher dá para ele, come, pega, se esconde, qual é a pergunta de Deus para Adão? Onde você está? Onde? Mas quando ele está perguntando onde, ele quer saber quem. Quem transgrediu? Quem desobedeceu? Essa é a próxima pergunta que ele faz a Adão. E aí Adão, ao invés de assumir a responsabilidade, fala o quê? É a varoa que você me deu. Ó. Ele faz isso com Elias. Depois de matar 400 profetas lá, Jezabel corre atrás de Elias. Ele foge para o deserto, se esconde numa caverna. Lá na caverna Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? Lugar. Onde? Mas na verdade o que ele queria saber? Você é profeta. Te levantei para isso.
por que você está aqui, num lugar onde você não deveria estar? Ele faz isso com Jó. Jó questionando Deus, questionando. Aí chega o momento de Deus perguntar, né? E Deus pergunta para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou seja, quem é você? Quando Deus está perguntando onde, Ele quer saber quem. Quando Deus pergunta para Filipe: onde nós vamos? Ele quer saber quem vai alimentar essa multidão. E aí a gente tem ali nenhum dos discípulos assumindo a responsabilidade, talvez por causa dessa autonomia, desse individualismo, mas a gente tem um jovem com 5 pães e 2 peixes, que é inclusive André que apresenta ele para Jesus. Nós temos um menino, diz a Bíblia. Talvez dentre a multidão ali, o menos responsável, o menos experiente, mas é aquele que entrega para Jesus o que ele tem, para fazer parte da resposta. Diante de nós, Jesus ele não age por impulso. Ele age com consciência. Ele vê, ele sente e ele age. E o que Jesus quer fazer com os discípulos e para todos nós que decidimos, né, e temos a consciência de estar andando nos seus caminhos, é que da mesma forma que ele vê, sente e age, nós também possamos ver, sentir e agir. Uma das palavras, né, que eu compartilhei lá no retiro foi justamente essa, de parar de olhar para o céu, de contemplar apenas o céu e responder. Como a gente às vezes não quer assumir a responsabilidade com questões que extrapolam o nosso umbigo, a gente adota um estilo de vida superficial na nossa relação cotidiana com as pessoas. E nós vamos amortecendo a nossa consciência quando se refere à compaixão, quando se refere a assumir essa responsabilidade de ser uma resposta para o mundo. Essa superficialidade que nós temos nos nossos dias de hoje, que tem contribuição da era digital, e se contribui para a nossa consciência de esquiva, para a consciência de não ponderar, não pensar, não refletir e agir e responder de modo impulsivo, de modo superficial. Por isso que algumas semanas atrás eu compartilhei que nós precisamos, como igreja, e eu falo isso a partir da minha experiência, de ouvir mais do que falar. Porque quanto menos nós ouvimos, mais falamos. Quanto mais falamos, mais inconsequentes e impulsivos nós nos tornamos. A nossa geração é uma geração inquieta, é uma geração que não consegue parar, pensar, ponderar e se compadecer, uma geração que está preocupada em salvar apenas a sua parte, está empenhada em acertar, em ter sucesso na vida a todo custo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E isso gera impulsividade, gera instabilidade emocional, gera irresponsabilidade em não olhar para o outro e ver que o problema do outro também é nosso. É dessa forma que nós perdemos a capacidade de sermos inteiros em qualquer coisa que nos propomos a fazer e participar. Quantos de nós já não começamos várias coisas e não terminamos nenhuma? É só eu que tenho essa experiência, só eu que sou pecador. O que Jesus nos ensina aqui é sobre o seu modo de vida: ver, sentir e agir.
Pois quem vê, ou seja, enxerga o outro, ele pode se compadecer. Quando ele se compadece, ele age. De que forma? Assumindo a responsabilidade. Mas eu não tenho recurso, mas eu vou assumir a responsabilidade com o recurso que eu tenho. Mas eu não sou capaz. Deus nos chama os capacitados, como diz uma frase cristã, né? Mas capacita os escolhidos. Assumir responsabilidade. Justamente porque é intencional. Diante de um gigantesco problema alimentar que Jesus encontra ali com os discípulos, ninguém está preocupado em alimentar a multidão. Quem é que puxa a conversa? O Senhor. É Ele que inaugura a discussão ali. Por quê? Porque Ele vê as pessoas, conhece a sua necessidade, se compadece dele, as suas carências e age. Se responsabiliza para resolver a questão. Agora, a forma como Deus faz isso hoje, nos nossos dias, é através de nós. É através de cada ser humano sensível a Deus. O que ele ensina a Filipe e ensina a nós também hoje é que a gente precisa sair dessa letargia, essa letargia cristã, essa letargia relacional, e começar a agir de forma intencional e íntegra. Íntegro é ser inteiro. O que ele chama a igreja para fazer nesses dias é não apenas a reagir às circunstâncias e problemas, mas é agir de forma antecipada. A igreja hoje, isso nos inclui, ela é muito reativa. Deu problema, ela reage. E o que o Senhor nos ensina é antecipar e agir de forma antecipada, a ser proativo na nossa fé. Até porque o texto bíblico vai dizer que o Senhor nos salvou para as boas obras. Ou seja, as boas obras, elas já estão preparadas, é só a gente agir em cima delas. É a gente ser aquele quem, do onde as pessoas estão procurando. Justamente o exemplo desse menino aqui. Todos nós temos algo a oferecer, meus irmãos. Todos nós. Nós somos desafiados a oferecer o que nós temos. Você pode pensar que você é indigno, você pode pensar que ninguém vai te ouvir, você pode pensar que você não tem nada para oferecer, mas Deus não me fez, não fez você para sentar num banco de igreja e ouvir um sermão domingo após domingo. Conversava com o Daniel, na festa do Levi, levando ele embora, ele falando que ali de toda a sua família envolvida com a igreja. É isso, é justamente isso. Mas a gente pode extrapolar isso. Não só a igreja, mas se Deus te chamou para fazer arte, faça a arte que glorifica a Deus. Para ser um educador que glorifica a Deus. Se Deus chamou para ser um juiz, um advogado, algo que de fato você vai exercer uma justiça que glorifique a Deus. Se Deus te chamou para ser um analista de sistema, algo que glorifique a Deus. Para ser um vigilante que glorifique a Deus. E lá onde você está, na hora que surgir a grande pergunta da humanidade, a grande questão da humanidade, quem eu sou, para onde eu vou, para que eu fui criado, está lá um menino com 5 pães e 2 peixes, e você vai olhar para cima e dizer: mas eu sou um menino diante de Deus. Só que Deus não está preocupado com o quanto, Deus está preocupado com quem. Porque aquele que se responsabiliza, o quanto é irrelevante. Porque pode ser 5 pães e 2 peixes,
Deus vai fazer um movimento que isso vai multiplicar abundantemente. É isso. Nós olhamos para nós mesmos e pensamos ser pequenos. Olhamos para nós mesmos e vemos as debilidades que há em nós. Quantas vezes eu já não resisti, né, de gravar aqui um negócio aqui? Quantas vezes? Acho que o Lelê até nem sabe disso. Mas às vezes fala, vai gravar, não. Deixa eu falar esse negócio. Mas é justamente por olhar para mim, cara, quem quer me ouvir? Eu só acho que é só a igreja aqui, às vezes nem a igreja aqui. A gente olha para nós, a gente se deprecia. Mas aí Jesus está perguntando: onde nós vamos comprar pão? Ou seja, quem vai alimentar essa multidão? Irmãos, Jesus ele poderia ter ocupado a agenda dele com muitas coisas. Muitas coisas. Mas como que é que Jesus ocupa a sua agenda? Ele prioriza o seu tempo em encontrar seus amigos e falar sobre o reino. Ele prioriza o seu tempo em criar conexões profundas e ensinar coisas profundas. Eu já disse aqui algumas vezes, né? Tempo hoje é um dos recursos mais caros que existem para nós. Porque criar conexões, relações profundas, meu amigo, não é fácil não. Aliás, não foi fácil nem para Jesus, né? Porque tem um episódio que eu me lembro aqui agora. Jesus está com seus discípulos ali, eles não conseguem expulsar o demônio e falam: ô geração incrédula, até quando eu vou ficar sofrendo com vocês? Então, criar conexões, discipular, ensinar, falar da eternidade, nesses encontros profundos, não é fácil. Eu reconheço, sei das inúmeras barreiras sobre isso. Mas pense comigo, a maioria das coisas que valem a pena, a maioria das coisas que têm um revestimento da eternidade, estão intimamente ligadas à dificuldade. Por isso que o casamento é difícil, criar filhos na disciplina do Senhor é difícil, viver de forma íntegra e tentar andar nos passos de Cristo é difícil. Olhar para nós mesmos, ver os nossos pecados mais ocultos do nosso coração e continuar caminhando com o Senhor ainda é difícil. Mas pense, é isso que significa construir com ouro, prata e pedras preciosas. Quando há intencionalidade, quando há esse desejo de assumir a responsabilidade, há um movimento de Deus. É o que a gente observa aqui nesse texto. Aquela criança teve a intencionalidade de ofertar o pouco que tinha, e o pouco que tinha criou o movimento. Houve multiplicação. Quando há multiplicação, a resposta de Deus é um povo faminto. Nossa grande questão não é quanto. A gente pode olhar para nós aqui como igreja e achar que somos insignificantes, somos pequenos, que somos irrelevantes na cidade. Jesus, será que está preocupado com isso mesmo? Ou ele está preocupado com quem? Então, meus brothers and sisters, a gente encerrar nessa manhã, você consegue escutar uma multidão faminta no mundo? No Brasil, você consegue escutar uma multidão faminta? Que está colocando até político como Messias. Isso é fome.
Você tem escutado as perguntas de Jesus, que assim como Filipe nos chacoalha a nossa individualidade? Quais são os problemas que eu e você temos visto? E assim como Filipe, temos enfrentado eles, até de forma coerente, mas natural e individualista. Quais são as esquivas que eu e você temos usado para não se responsabilizar pela mudança que Deus quer fazer? Porque o caminho de discipulado com Jesus é um caminho progressivo, um caminho constante de nos levar a discernir que o reino de Deus não é sobre nós, nem sobre o que temos, mas sim sobre quem somos. E Apocalipse capítulo 1, verso 5 é bem claro sobre quem somos. E Ele, por seu sangue, nos comprou, nos resgatou, nos fez um reino de sacerdotes. Apocalipse escreve a igreja, não é um pastor, não é um líder, não é qualquer pessoa de liderança, é a igreja. Sou eu e é você, um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdócio não tem a ver com pompa, não tem a ver com luxo, com conforto, com posição de governo, riqueza. Não tem a ver com nada do que você vê esses grandes apóstolos aí, falsos apóstolos, promoverem. Tem nada a ver com isso. Um reino de sacerdote para o cristão, que foi lavado pelo sangue, não tem a ver com desfrutar de uma oportunidade. Tem a ver com a pergunta que Jesus faz para Filipe: onde nós vamos comprar pão? Quem vai se responsabilizar? Um reino de sacerdócio tem a ver com estar envolvido em algo significativo, com um propósito que a traça e a ferrugem não corroem. Porque Jesus não está querendo chegar a um lugar, Jesus está querendo chegar a alguém. Quem é esse alguém? São os famintos ao nosso redor. O que a gente aprende com Filipe aqui, que a gente às vezes pode se empolgar com o milagre. Mas Deus não quer promover o milagre. Deus quer promover a saciedade da alma. Deus quer encontrar alguém. E quando Ele encontrar, Ele quer transformar esse alguém num discípulo também. Como eu disse, isso acontece por meio de nós. Quando a gente para com as esquivas, com as fugas, e assumimos a nossa responsabilidade de alimentar a multidão com o pouco que nós temos, com o pouco que somos em Deus, aos nossos olhos, evidentemente. Você é em Deus o que o mundo precisa, com a sua individualidade, com a sua personalidade, com a sua característica. Todo mundo está procurando um monte. Todo mundo, inclusive nós. E esse é a maneira de Deus nos levar a alguém. Todo mundo procura um monte. E essa é a forma de Deus nos levar a alguém. Assim foi conosco. Nós procuramos onde podemos encontrar satisfação, onde podemos ser mais eficazes. Nós procuramos onde encontrar a salvação, e nós encontramos quem? Jesus. Ele é o nosso quem supremo. E se nós estamos nesse quem, então todas as outras preocupações, como quando, onde, porquê, de que maneira, tudo isso
pode ser pastoreada por Ele, para nos dar a paz e a convicção de sermos firmes naquilo que Ele propôs para nós fazermos. Então, respondendo aqui, para a gente ir para a ceia, acho que tem ceia, né? Não? Na próxima semana? Então, corta essa parte. Respondendo aqui, então, para a gente encerrar, aleluia. Onde, como e quem? Lembre-se que os ondes de Deus, os ondes de Jesus, se referem a quem? Quando ele está perguntando onde, ele está querendo saber quem. O como e suas derivadas, que jeito, quanto, de onde, isso para Deus não importa, porque quem está nele tem a convicção e a paz que o movimento de Deus vai acontecer quando alguém assume o BO. Esse BO aí é meu. Por que eu não desisto da igreja? Porque eu olho para a igreja, eu vejo os problemas que ela tem e falo, esse BO é meu. Eu vou fazer diferente, eu vou estar com gente, construir, edificar de maneira diferente. E o quanto é irrelevante, porque tudo que é colocado à disposição do movimento de Deus, ele é multiplicado, seja recurso, seja si mesmo. Eu fiquei tão feliz, né, de ver alguns vídeos da Letéia compartilhando ali das lobas. É a loba, é a loba, é a loba, é a loba, né? Leoa. A loba, leoa, tá bem próximo ali, é tudo felinos, né? Loba é compartilhando aquilo que Deus ministra, fala no coração. E a gente conhece até um pouco mais de tempo, a gente via timidez, né, aquela coisa. E agora já a loba não, leoa. Eu acho que Deus está querendo falar com você como um lobo aí, agora. É assim, irmãos. É assim. Ao contemplar a multiplicação dos peixes, a gente é lembrado que quando a gente dá a Deus o pouco que nós temos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente imagina. Nosso desafio nessa manhã é a gente assumir essas responsabilidades. Se você observa algum problema, é bem provável que Deus está te chamando para resolver. Você viu um BO na igreja, ou viu um BO no mundo, Deus está te chamando para resolver, para você ser resposta. É isso. O nosso desafio é agir dessa maneira, assumindo, saindo do nosso individualismo, da nossa autonomia, né? Porque se a gente olhar para nós mesmos, a gente quer ter o recurso, a gente quer ter o como, a gente quer ter o plano, a gente quer ter tudo já desenhado para poder fazer. Então, o nosso desafio é sair dessa autonomia, desse individualismo e agir com o pouco que nós temos, romper as barreiras da indiferença e servir uns aos outros e ao mundo com o que nós temos. Isso é ser um reino de sacerdotes para a glória de Deus. Amém? Olhe para aqueles que estão ao seu redor e diga para eles: está aqui os meus 2 centavos de contribuição, está aqui os meus 5 pães e meus 2 peixes. Tenho certeza, meus irmãos, que Deus vai movimentar isso, trazer uma grande multiplicação para uma geração que está faminta. Amém? Feche seus olhos, podemos, em um tempo de oração,